Olá, tudo bem? Tudo bem do lado daí? Porque o lado de cá tá, ó, tudo ok, tudo maravilhoso. Bom, eu vim hoje aqui para falar para vocês a respeito dos avanços dentro da área da educação, que a gente consegue avançar. Bom, tem um videozinho que vai passar a seguir aí da minha fala, que eu recebi de uma mãe. E ela, muito feliz, me mandou, em agradecimento mesmo, porque o filho dela está falando e ele é autista não verbal. Muito bem. O que eu quero dizer com isto, né, com esta fala aí dessa mamãezinha? Que quando a gente pega uma criança em sala de aula, que ela é não verbal, a gente tem 1001 possibilidades para a gente fazer com que essa criança avance e ela consiga se comunicar. A linguagem é fundamental. Os avanços dentro desse setor, né, desse segmento de fala é primordial. E o que a gente deve fazer enquanto professor para que isso aconteça? Porque imagina, a mãe também fica, é claro, angustiada de não saber, por exemplo, o que aconteceu na sala de aula, o que aconteceu no intervalo, o que aconteceu na escola, quando ele chega em casa, a criança chega em casa e ela não consegue falar sobre os seus acontecimentos, sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina. Então vejam como é importante a fala. Bom, logo que eu comecei a trabalhar a inclusão, a minha preocupação era em relação a não saber se comunicar quem está dentro do espectro autista e não é verbal. Isso para mim era muito preocupante, porque eu me colocava no lugar da mãe e eu ficava pensando, meu Deus, como é que é quando chega em casa e não saber, né, o que aconteceu? Então, o que eu costumava fazer? Costumo ainda fazer. Eu pegava um caderno, uma agenda qualquer, e anotava detalhes. Então, se teve um momento de graça, se teve um momento de risada, eu colocava lá, kkkk. Teve um momento de risada, a mãe tem que saber disso, que teve um momento de risada. Assim como teve um momento de sofrimento, quem sabe, por uma desorganização, por alguma coisa que aconteceu e a criança não deu conta. Então, tudo eu coloco na agenda. Isso causou um certo transtorno no começo, porque havia pessoas que não entendiam o meu jeito de comunicação para com a família. E eu achava muito importante. Considero ainda muito importante esse tipo de comunicação. Porque se a criança ela não consegue falar, ela não consegue fazer essa administração de dizer o que aconteceu, então eu sou porta-voz além de mediadora. Bom, aí eu escrevo tudo, mas eu também tenho que trabalhar para essa criança avançar e conseguir falar. Muito bem. Logo no começo do meu trabalho, né, quando eu decidi que eu ia fazer pós em inclusão, né, o AEE, para poder trabalhar com crianças e tal, porque em 2016 eu atendi meu primeiro aluno dentro da inclusão e não queria fazer esse atendimento, mas aceitei o desafio, porque basta me desafiar e eu topo, claro. E aceitando o desafio, eu acabei sendo picada maravilhosamente bem pelo bichinho do amor à inclusão. Muito bem. Depois, na sequência, eu tive um aluno que eu mediei e que era um aluno dentro do espectro autista e não verbal. E foi meu primeiro aluno assim, não verbal, e eu fiquei muito ansiosa e no começo insegura, e eu queria mostrar, mas ele, poxa, tem que haver um jeito dele falar, tem que haver um jeito dele se comunicar. E aí eu comecei a mostrar as coisas. Então eu mostrava tesoura e falava tesoura, né? Garrafa, fita crepe que cola. Falava item por item, descrevendo item por item. Ele ria, me olhava engraçado, acho que ele achava eu meio louca, né? Porque eu ficava repetindo os utensílios, os produtos que a gente trabalhava em sala, repetindo, descrevendo e mostrando, né? Bom, depois eu comecei a fazer uns cards, né? Eu fazia uns
uns papeizinhos, cortava a sulfite em 4 e escrevia e mostrava, né? Então até ele começou a soletrar e tal, e aí depois começou a falar. Eu tenho até hoje um livrinho que eu montei para ele, um livrinho muito simples, mas de coisas assim, tipo, cachorro late, então aí ele consegue. O cachorro late, ele conseguia ler ali as palavras, né, misturando um pouco de imagem, enfim. Bom, em 2018, eu peguei um outro, né? Eu tive um outro aluno que é esse do vídeo, na sequência aí que a mãe tá mostrando, que ele falando, e ele não falava, ele só olhava assim, né? E não tinha a comunicação. Muito bem. E ali naquele momento eu falei, poxa, eu tenho que voltar a trabalhar, igual eu trabalhei lá com o meu primeiro aluno dentro do espectro autista, e trabalhar de modo a ele vir ter avanços para falar. E teve. Foi maravilhoso, porque um determinado dia, depois de muito falar, depois de muito mostrar, depois de muito andar pela escola mostrando porta, janela, portão, né? Depois de muito mostrando, ele chegou e falou. A gente foi para a horta e a gente colheu aquilo que ele tinha plantado, e no primeiro momento ele não falou, e depois ele falou, e a primeira palavra que ele falou, porque ele via, todas as vezes que a gente ia na horta, ele via cachorro e gato. Aí a gente foi trabalhar aquilo com ele, né? E a primeira palavra que ele falou foi de animal lá na casa dele. A mãe dele ficou muito feliz, até hoje ela agradece, enfim. Bom, lá em 2017, voltando um pouquinho, eu preocupada com este aluno, preocupada em mostrar e dar um avanço, né, no aprendizado dele, eu participei de algumas palestras. E essas palestras eram com uma mãe, né, de 2 filhos autistas. E ela, naquele momento lá, de quando eu ia lá nas palestras, ela falou algumas vezes a respeito de como ela lidava com esse não falar do filho mais velho e como ela fazia para que ele falasse. Então ela dizia que ela pegava de 5 em 5 palavras e ia repetindo para ele para que ele falasse, escrevia em letras garrafais, grandes, né? Na cor vermelha, enfim. Aí eu falei, poxa, vou fazer um teste, né? E comecei a fazer esses testes também e começou a dar certo. Em 2019, eu estava comentando porque eu peguei um outro aluno que, embora não esteja dentro do espectro autista, ele é DI e tem transtorno, e ele é não verbal, e eu, utilizando a mesma técnica, eu comentei com a professora de AEE e ela falou, nossa, você já ouviu falar do Doman? Doman? O que é Doman? Ah, o método Doman. Não, o método Doman trabalha isso. Então, trabalha assim. Então, foi quando, o ano passado, que eu comecei a ler alguma coisa a respeito do método Doman, que era o que eu já fazia por conta dessa mãe falar o que ela fazia com o filho, mas ela não falou nome de método algum. Aí eu comecei a pesquisar e entender mais ou menos o método Doman. E por isso que eu estou aqui, decidi, né, hoje, falar desse vídeo dessa mãe e falar um pouco do método Doman. Bom, o Doman, foi ele que fundou, foi esse, né, o Glenn Doman, que fundou o campo de desenvolvimento infantil. Ele que fundou. E já lá na década de 50, na Filadélfia, teve o primeiro mapeamento cerebral no quesito desenvolvimento do cérebro. Então, e o que o método diz? O método diz que tem 2 coisas que tem que ser tratado para que funcione, né, para que dê certo o desenvolvimento. Quais são essas 2 coisas? Primeira coisa, a nutrição. Tem que ter uma boa nutrição. E segundo, tem que ter ambiente rico em estimulação. E isso eu achei incrível, impressionante. Porque se existe uma coisa que eu sempre bati o pé ali e falava, gente, tem que estimular, tem que ter estímulo. Não interessa, para mim, não entrava no meu cérebro que eu tinha que falar, não, mas não pode fazer isso porque é muito estímulo e a criança se agita. É muito estímulo e ela se desorganiza. É muito estímulo e fica tudo bem. Porque se no começo dá uma assustada de ver tanta coisa, tanta cor e tanta coisa, mas existe também lá no fundo, eu tenho certeza absoluta, porque é o que acontece com os alunos que eu medio,
Existe lá no cérebro, em algum lugar, gente, porque o cérebro é uma caixa gigante de pensar, né? É uma caixa gigante que ela funciona a bilhão, né? É um turbilhão de coisas que tem aqui dentro, eu imagino, né? Então, existe um departamento ali, uma gaveta, um esconderijo, alguma coisa que tá ali e que vai mostrar, que vai brotar a habilidade em qualquer momento, a qualquer hora. Então, fica confuso no começo? Claro que deve ficar confuso. Qualquer ação da gente mesmo, sem estar em espectro algum, qualquer ação, se ela é de mudança, se ela é de alteração, se ela é que vai nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados, nos deixa entediados, nos deixa inquietos, né? Qualquer ação que a gente vai fazer. Então, eu apostei nisso, na função de trabalhar, né, nesse estabelecer, de trabalhar o estímulo, e apostei que, para trabalhar o estímulo, tivesse que criar alguma coisa diferente dentro da sala de aula. E eu trabalho com criação, construção de ateliês dentro da sala de aula. E esses ateliês tem muita coisa mesmo. Tem muita cor, tem muito material, porque eu lido com tudo que eu acho pelas ruas, eu lavo, desinfeto, esterilizo e levo para a sala de aula para o meu ateliê. E lá dentro do ateliê, a gente trabalha o lúdico, a gente trabalha o recreativo, tudo se torna prazeroso e tudo isso é muito importante. As escritas eu trabalho em pincel atômico vermelho, letras grandes, e vou mostrando para a criança de modo a ela pegar tudo que é palpável. Eu mostro a palavra, né? Mostro a palavra referente àquilo que ela está apalpando, aquilo que ela está pegando, e deixo estímulos à vontade para que o seu cérebro enriqueça e a inteligência venha assim com tudo, porque todos nós somos inteligentes, né? O que acontece é que às vezes tá tudo adormecido, né? E o que a gente precisa? A gente precisa que isso desadormeça, que isso venha à tona. E como que vem à tona? A gente não pode ter medo, a gente não pode se sentir insegura e a gente tem que ir para cima e mostrar, olha, você tem competência para fazer isso, você tem competência para falar, você tem competência para agir, você tem competência para pegar qualquer tipo de material e fazer, e produzir, e criar dentro das suas possibilidades, dentro das suas habilidades, certo? Bom, Doman, o Glenn Doman, ele não é, o método dele não é o método de ensino-aprendizagem, é um método tão especificamente de estímulos. Por isso, talvez, o método Doman não é tão divulgado, não é tão falado na área da educação. E dentro da pedagogia, quando a gente faz, pelo menos eu fiz, não ouvi falar do Doman, né? Mas as possibilidades, elas são imensas, elas são gritantes, intensas, densas, extensas e infinitas. Então, nós, enquanto pedagogos, nós devemos apostar em tudo. Nós devemos apostar em todas as possibilidades, fazer acontecer para vermos os resultados. E o método Doman, por trabalhar o estímulo, e eu acredito que o estímulo é a porta de entrada para o avançar, o desenvolvimento do cérebro, então vale muito a pena você aí enquanto pedagogo, você aí enquanto mediador, você aí enquanto trabalhar de alguma maneira com inclusão, ou porque, sabe, assim, olha, não teve outra pessoa, sou eu que vou ficar com a inclusão. Então, qualquer pessoa que esteja envolvida nesse mundo de inclusão e dar de cara com alguém que seja não verbal, vale muito a pena vocês pesquisarem sobre o método Doman e executar o método Doman, que é maravilhoso, porque trabalha a estimulação desde o nascimento. É um método tão somente de estimulação. E se a criança ela for saudável, ela tiver uma boa nutrição, e a gente aplicar
o método, através de um ambiente rico de estímulos, com certeza, e vocês vão ver aí no vídeo que vai ser mostrado, a criança vai falar sim. Pode ser que ela demore um pouco, pode ser que ela seja mais lenta, pode ser que ela fale poucas palavras, mas ela vai falar. Ela vai falar. E eu vou mostrar para vocês, assim, bem sinteticamente falando, como que eu executo o método para com o aluno, para com o determinado aluno que eu trabalho. Eu estou executando esse método com o Luiz, vocês devem acompanhar aí nas redes sociais, meu trabalho com ele. E nesse momento de quarentena, a minha preocupação era, meu Deus, como é que vai ser agora, né? Porque lá na sala de aula, eu tenho um ateliê, ele trabalha lá como um artisteiro, né? Eu dei o nome para ele, peguei aí a ideia do Rodrigo Mendes, que é uma pessoa que eu também pesquiso e sempre estou envolvida aí com os trabalhos dele, né, no campo de pesquisa, e fico pesquisando sobre ele, não que eu trabalhe com ele, mas eu pesquiso muito ele e gosto muito do jeito, o método que ele trabalha, e aí eu acabei pegando este nome que ele usa lá para dentro do trabalho dele, de artisteiro, e aí o meu pequeno artisteiro, Luiz, ele é, de fato, um produtor de peças, de obras maravilhosas. Ele é incrível. E ele está falando pouco ainda, né? E às vezes ele tem um dialeto próprio também. Mas nós já estamos nos entendendo, né? Embora ele tenha criado o seu dialeto próprio, é entendível, né? Eu já sei o que ele quer. Eu já sei. E o que aconteceu com isso? Ele melhorou muito. Por quê? Porque ele consegue ser entendido. Simples assim, gente. Então, a nossa preocupação, enquanto seres humanos pedagogos, eu tenho certeza absoluta, está em querer avanços, né? Querer retornos bons, favoráveis. E esse é um momento de vocês se atentarem aí ao método Doma, até para os pequenininhos, viu? Porque o método Doma é utilizado, inclusive, para com os bebês, certo? Bom, para trabalhar o método Doma, o método diz que é para trabalhar em segmento, né? Por categoria, na realidade, as palavras divididas em categorias. Então, por exemplo, neste momento de quarentena, que eu não tenho, né, que o Luiz não está participando do ateliê. Eu estou falando de um outro aluno agora, tá? Que o Luiz não está participando do ateliê, porque nós estamos, né, distantes. O que eu preciso? Muito mais ainda eu preciso aplicar o método Doma no caso dele, que é não verbal, né? Então, o que eu falo? Eu mostro para ele os cards, né, que eu mesma faço. Embora ele não escreva e ele não leia, eu insisto e mostro, né? E peço ajuda lá da família para que leve ele até o local onde da palavra que eu estou falando. Então eu digo para ele: olha, Luiz, mesa, mesa. Então alguém vai levá-lo até a mesa para ele saber que isso aqui, ó, é mesa, armário, cadeira. Então, janela. Eu até coloquei a janela porque tem na cozinha lá da casa dele tem uma janela bem de frente com a mesa. Então, poxa, ele tá lá, né, comendo, ele tá olhando para a janela. Então, vamos pegar isso aí e já falar da janela, né? Então, o que está ali por que dessas palavras, né, juntas, tão somente essas palavras juntas? Porque o que está ali perto dele, porque tem que ser tudo muito, com ele tem que ser tudo muito tranquilo, no sentido de ser menos, né? O menos é mais qualidade, né? No caso aí. Então, o que está perto dele, que eu fiquei, né? Porque eu coloco aqui no meu cérebro a casa dele todinha. Eu desenho a casa dele todinha para que eu possa trabalhar com ele. Então, o que eu tenho ali na cozinha? Eu tenho uma mesa pequena, onde ele está sentado, de frente com a janela, né? E à sua esquerda está o armário. E ele está sentado na cadeira, né? Então, por isso, mesa, cadeira, armário, janela. Então, ali está segmentado, ali está categorizado, né? Ele está na mesa, sentado na cadeira, olhando para a janela e do lado do armário.
certo? Então, ele vai entender, poxa, é um ambiente que ele consegue se localizar. Vocês estão entendendo? A doçura, a leveza do método. Vocês estão conseguindo entender a delicadeza que é este método de trabalhar de maneira a proporcionar um nivelamento de aprendizados? Porque é isso que o método pede, o nivelar aprendizados. Porque é um método que se preocupa em, de fato, fazer com que aquela criança que está tão fora, porque ela não escreve, ela não fala e ela não lê, como é que ela vai ser inclusa? Como é que eu vou falar que essa criança está inclusa em sala de aula? Como é que eu vou falar que essa criança está inclusa quando ela vai no pátio e ela não consegue manifestar ali o seu contentamento em relação ao alimento, porque ela não consegue sequer pedir um prato de alimento, né? Então, o método é maravilhoso, porque ele proporciona, através de estímulos, esse nivelamento. E quando a criança consegue, então, depois que eu trabalhei bastante, depois que eu já trabalhei por tempo e eu sinto que ela já está segura, e eu perguntar, senta lá na cadeira, e ela vai e senta na cadeira, eu tenho que celebrar essa finalização de aprendizado, porque aprendeu sim. Eu fui questionada durante um tempo a respeito do meu jeito de administrar esse aprendizado. Será que a criança não está só decorando? Será que ela está aprendendo mesmo? Eu fui questionada em relação a isso. E eu vou dizer para vocês, como eu disse na época, para a pessoa que me questionou, de que, independentemente se houve um agir de memória, de memorização, se houve um agir de decoração, né? Um agir decorativo ali, de decorou, eu não consigo mensurar, né? Porque eu não sou doutorada nessa área, mas eu posso dizer que eu sou doutorada na prática. Eu não tenho diploma de doutora, mas eu tenho, desde 2016, de prática de dia a dia em sala de aula. Eu não escrevo livros, eu não escrevi ainda. Eu não só escrevi projeto e tô pensando, olha, se fizer isso... Não, eu fiz. Eu faço na sala de aula. Eu crio espaços lúdicos, eu crio o ateliê, eu dou a oportunidade para que essa criança, esse aluno, essa minha aluna, que eu estou fazendo a mediação, tenha à sua frente materiais incríveis para ela usar do jeito que ela vai querer usar. É óbvio que eu estou ali para mediar, né? Então, eu não estou para impor, eu estou para fazer a mediação daquilo que ela consegue fazer. Então, no começo, lá com o Luiz, por exemplo, quando ano passado eu fui levando material, e depois eu conto uma outra hora essa história, fui levando muito material, e ele pegava material. Nossa, ele pegava material, ele jogava, ele ria. Gente, ele me desafiou o tempo todo, e eu não desisti. Falei, uma hora ele vai levar esse material a sério. Ele rasgava, ele jogava, ele ria, ele fazia horrores. Mas eu fui trabalhando e fui mostrando para ele que aquele material era dele. Se ele tivesse, ele estava jogando fora, ele estava detonando, ele estava rasgando, ele estava colocando para fora, o problema dele. Ele que estava ficando sem material. E que era um material rico, então todos os dias eu falava isso para ele. E no começo eu pensava, gente, sabe que eu sou doido? Tô falando e ele tá olhando para mim, parece que ele nem tá entendendo nada. Mas quando ele pegou a pistola de cola quente, caixas de papelão, e, gente, vocês não têm noção. E ele pegou, eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, esse estabelecer habilidades. Quando ele pegou a pistola de cola quente e ele jogou ali na mesa, primeiro foi na mesa, depois que eu dei a caixa de papelão para substituir a mesa. Que ele jogou na mesa ali e a cola escorreu em fios. E ele começou a pendurar papel, caneta, e ele
colocou, ele jogou a cadeira para trás assim e começou a bater palma. Porque a caneta, os papéis, a borracha, os pedacinhos de papel picado, ficou pendurado nos fios de cola quente. Para ele foi maravilhoso. Agora vocês imaginem para mim, que quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, ele é artista. E fizemos uma exposição de arte. E como é que não dá certo, gente? Mas ele não sabe o alfabeto, ele não sabe fazer A, B, C, D, E, F. E daí? Ele sabe viver. Ele está aprendendo a se virar. Ele está aprendendo a fazer parte de uma sociedade. Ele está aprendendo a se comportar. E isso cabe também à educação. Então, quando algumas pessoas questionarem, mas você está aplicando o método Doman e não é nem da área da educação, é de uma área de estímulo, que talvez, né, onde entra a área de estímulo lá em psicologia, ou é uma filosofia de vida, não sei. Mas são aprendizados. E o Felipe, que vocês vão ver agora no vídeo a seguir, da mãe que me mandou, toda feliz porque ele está falando, é também uma pessoa incrível, porque não tinha a fala e, de repente, simplesmente assim, brotou a fala. Vocês sabem o que é isso? Brotou, germinou. É muito importante isso. Bom, para não ficar muito extensa a nossa conversa, a nossa prosa de hoje, eu vou parando por aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: façam comentários aí. Se quiser questionar, pode questionar. Se quiser mandar perguntas, né, sobre o método, pode mandar. Eu não vou falar para vocês que eu sou, assim, perita, né, nessa área, porque eu não tenho um diploma de doutorado e muito menos de mestrado. Eu sou uma simples pedagoga que gosta de trabalhar e que, eu me sinto, assim, abençoada por ter essas oportunidades e eu faço tudo que tem que fazer dentro da sala de aula para que a criança que eu estou mediando tenha avanços, sim. E os avanços, eles acontecem. Basta a gente querer. E a gente pesquisar, a gente aprender junto, porque a gente mais aprende do que ensina, e aí a gente avança junto. Eu preciso que vocês assistam um vídeo para ver o Felipe falando, e depois, uma outra oportunidade, eu vou trazer mais histórias do Luiz, que eu estou desde o ano passado, e que também vem tendo avanços e está falando poucas palavras, como eu já disse, mas estamos nos entendendo. E na casa dele, ele também está fazendo se entender. Isso é muito importante. Quando a gente consegue se fazer entender, a gente muda. A gente muda dentro da gente mesmo. E quando a gente muda aqui, tudo que está em volta também muda. E aí que a gente observa, que a gente vê, que a gente... né, que aí é tudo escancarado mesmo, os avanços que são maravilhosos. Assistam o vídeo. E deixem o like aí, viu? Se vocês gostaram. E se não gostou também pode colocar a crítica aí, não tem problema. A gente discute junto numa próxima oportunidade. E não se esqueçam, se você caiu aí de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam. Deixem comentários, acione o sininho de notificação e deixa um like, porque o like é muito importante. E aqui nesse canal tem muita arte. Arte voltada também à área da educação, já que eu sou uma educadora, ok? Um beijo bem grande! Ó, tem playlist aí para vocês verem, muita coisa boa. Tem uma guia em cima aí do canal, chamada Comunidade, onde tem fotos, tem textinhos meus. E juntos a gente consegue fazer muita coisa boa aqui no canal e na área da educação também. Até breve! Assista o vídeo! Bye! Tchau! Rosi, Hoje, cadê cadê você? você? Estou Estou com com
Saudade. Foda. Beijo. Fala. Beijo. Rose. Ai, ai.